Como um garoto que foi infelizmente vendido pelo demônio, pela sua própria família, acabou tendo uma vida muito melhor do que ele tinha antes. Sim, hoje a gente irá falar de Irumakan, o anime do Iruma, que conta a história, como já a premissa fala, de um garoto simples, que era até mesmo, ele era fazer de tudo. Ele era faz tudo. Seus pais e tudo mais faziam de tudo com ele, mas a história começa com ele literalmente sendo vendido, os pais dele vendendo a alma do seu próprio filho para o demônio, que era o Dibablis. E esse demônio já começa com ele levando o Iruma para o inferno, para o reino do inferno e tudo mais. E lá no inferno ele ofereceu para o Iruma que ele tinha uma opção: ou ele se tornava o neto dele, que ele não tinha neto nem nada, ou ele ia comer ele, literalmente, ia ser a refeição dele. Mas o Iruma prefere se tornar o avô dele, neto dele, é óbvio. Mas o que ele achou estranho nesse lugar, que era o inferno, era que basicamente todos os outros demônios tinham a peculiaridade de sempre querer se alimentar dos humanos. Tem uma curiosidade pelos humanos, pode dizer assim. Isso, no caso, é na escola. Pois era o lema da escola, pode dizer assim. Mas, na prática, ninguém nunca tinha visto um humano. A maioria das pessoas. A maioria das pessoas não. A maioria dos demônios nunca tinha convivido com o demônio, com o humano. E o Iruma era o primeiro. E isso foi um pouco mais pra frente, depois quando ele foi pra escola e tudo mais. A comida era muito estranha, mas o Iruma sempre gostou da comida do inferno. Ele comia tudo, literalmente tudo. Para ele tinha um ótimo gosto e ele não recusava nada, porque também a vida dele antes dele ir para esse lugar, para o inferno, era horrível. Mas por causa do como ele foi vendido, e esse demônio não tinha netos e nenhum familiar, nenhum sobrinho querido, ele mimava ele. Então, no caso, o carinho e o amor que os pais não deram, ele encontrou ironicamente no inferno. E também um mentor e tudo mais que ajuda ele em algumas ocasiões, não nem sempre, mas ajuda ele em algumas ocasiões a resolver alguns problemas e a se camuflar, ser um humano no meio dos demônios, para poder que os outros demônios não descubram que ele está lá, que ele é como pode dizer, que ele é humano. No início das primeiras temporadas, ele tem, quando ele vai para a escola e tudo mais, ele tem medo de que ele se encontre e tudo mais, que descubram que ele é um humano. E tudo mais. E, além disso, a curiosidade é que ele tenta sempre se esconder, não se destacar perante os demais. Infelizmente, não dá certo, por causa que como ele foi seguindo os conselhos do avô, ele acabou se destacando cada vez mais. Até chegar ao ponto que logo no início do ano letivo ele derrotou um dos alunos que tinha grande promissão para ser um grande mentor, por causa de um feitiço lá que o velho falou para ele citar. Ele conseguiu ler lá esse feitiço, e nesse que ele fez, ele não conseguia cair. Nesse dia não caía por nada. Aí nisso ele acabou dando um suplex no Asmodeus Alice e literalmente se tornando um aluno bem problemático. Mas nisso ele também se juntou a outros alunos problemáticos, que eram alunos que não tinham boa índole, ou porque era tímido demais, ou porque alguns era ladrão, roubava algumas coisas aqui ou ali, ou porque se metiam muito em brigas e não tinha uma boa qualificação na entrada da escola. Eles acabou indo para a sala dos desajustados. E nisso, eles, ao longo da série, eles foram desenvolvendo. Inicialmente uma sala que era cada um por si, mas ao longo das aventuras e dos episódios, eles foram se conectando, se juntando e tudo mais, se tornando uma grande equipe. Até mesmo uma lenda antiga foi descoberta. Isso também mais para frente, no terceiro episódio, que
o protagonista poderia ser o próximo Rei Demônio, por causa que ele foi uma das pessoas que teve, na hora de selecionar o seu nível, né, qual nível ele seria, ele, em vez de ter algum nível, ele pegou, ele teve no seu dedo um anel, que o povo achou que seria um anel especial, que pela lenda diz que o Rei Demônio teria um anel especial e ele seria alguém vindo de longe. Que é o engraçado desse anel é que é um anel grutão, que ele literalmente, qualquer pessoa que encosta nesse, quando ele está sem energia, sem mana, ele come a mana das pessoas próximas. Aí através desse anel ele começou a conseguir fazer feitiços. E nisso ele foi passando por várias e várias aventuras na escola até se tornar, acredito eu, algum dia na série, que a série ainda está em desenvolvimento. Eu assisti até agora só até a terceira temporada, em que teve o arco do, esqueci o nome certo, que saiu até agora, que é o do Festival da Colheita. Ainda vai ter o Festival da Música e outros. Acredito eu que até o final da série ele vai se tornar um Rei Demônio. Mas uma coisa que essa história foi engraçada é que nem sempre aquilo que você acha que é ruim acaba sendo realmente ruim. Isso é claro se você tiver num desenho, num anime. Aí se alguma coisa que você acha, tipo assim, sua vida sofrida, você pode ter uma guinada e tudo mudar. Isso é claro no anime. Na vida real isso é impossível. Mas é engraçada a história do Iruma Khan. E como ele, de um garoto que sofria bastante, penava bastante nas mãos dos pais dele, tanto que ele desenvolveu até um medo por eles. Ele não quer ver eles nunca mais, nem pintado de ouro. Mas ele acabou encontrando carinho e amor e até atenção numa figura que normalmente não é habitual ter isso. E encontrou até amigos, e que não é habitual terem, que no caso são os demônios do inferno, ao qual ele foi morar a partir de agora. Será que a eles irão outras pessoas da regime militar lá desse mundo vai descobrir que ele é humano, confirmar que ele é humano e dar algum jeito de chutar ele pro mundo humano, ou não? Isso só os mais episódios para frente que vamos saber. Isso para quem tá acompanhando a série ou lendo o mangá. No mangá foi para um arco lá que eu fui dar uma espionada para poder ver o que tinha mais, eu fiquei totalmente confuso nos últimos mangá que saiu. Pois a história é muito tipo, é uma história boa, mas é muito soft life, no caso vida escolar e tudo mais. Só que com a pegada da comédia, dos eventos cômicos e dos exageros, de como ele acabou se tornando o ícone naquele mundo literalmente recheado de perigos, e que por ser humano, se ele não tomar cuidado, a qualquer hora ele vai jogar no Vasco. No mais, obrigado por ter assistido até aqui. Se gostaram do vídeo, deixe um like, compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos até